Estamos de volta com Lição em Dose Dupla. Que bom você estar conosco ouvindo nosso podcast também no YouTube e Facebook da Associação Paulista Sudeste. E a gente manda esse abraço para você. Bom dia para quem está ouvindo o podcast de manhã, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Tem gente que escuta também o podcast de madrugada. Que bom, que bênção. E é legal. Hoje, um tema maravilhoso. Estamos aí nesta jornada durante todo o trimestre, estudando a lição, educação e redenção. Pessoal, o tempo passa rápido, hein? Já estamos na lição de número 9 desta temporada. E é claro, cada semana, meu amigo está aqui, ó, Wanderson Domingues. Tamo junto, pastor. E hoje, Xará, tem alguém aqui Vamos conosco. apresentar a convidada especial, hein? E ela... É muito peso. Nós tiramos Muito uma peso. foto agora há pouco aqui, galera. Quase que não cabe na foto só, tem que tirar duas. Porque é muito E o conhecimento, é pessoal muita do podcast bagagem, né? tem que assistir o vídeo para ver o Precisa. charme dela. É muito charme, Ela né? não é? Quando crescer, eu vou ser assim, pastor. Quem está conosco? Apresenta, Vou apresentar Xará. a professora Marizane Fensky-Pier Gentili. É difícil de pronunciar, viu? Não é fácil. Professora, seja bem-vinda aqui ao Lição em Dose Dupla. Obrigada, pastor Wanderson. Obrigada, pastor Wanderson. Obrigada a você que está aqui junto com essa dupla toda semana, acompanhando essa lição maravilhosa. Essa não podia ser melhor, hein, pastor? Com Essa certeza. tá fantástica. Educação, isso é pro coração. A gente precisava, Agora. viu, Pro, né, Assunção? A gente Então, precisava de uma por quê? especialista Por na quê? área, assim, viu? Por que a Marizane aqui no Lição em Dose Dupla? Por quê? Olha só, a professora Vamos lá. Marizane, você que está nos ouvindo aí, nos assistindo, ela é como um bombril, assim, né? Ela tem múltiplas funções, não é? Múltiplos conhecimentos. E como a lição está tratando de educação, Jesus como professor, educação e redenção, agora a igreja e educação, nada melhor do que nós trazermos a responsável pela educação em toda a região da Paulista Sudeste, que é o ABC Paulista, Baixada Santista, com toda a bagagem que ela tem. Ela vai poder falar um pouquinho melhor aqui pra gente, professor, pastor, mas é muita bagagem na área de É isso educação. aí. Eu vim para aprender com vocês. Não, mas você porque vai... quem ensina nós aprende e a gente está Nós é que aqui. vamos aprender aqui. Mas mais diga pra uma gente o vez. seguinte, quanto tempo, professora, na área educacional? Mas que barbaridade. Já vai revelar meio que a sua idade aí. Será que tem alguém assistindo aí que foi Olha, aluno, hein? 1/4 de século na educação. 1/4 de século. 1/4 de século. Não é Quem é uma ruim em honra. matemática já está pensando por ali, como eu. Tô saindo adolescente, Alguns aninhos assim, só, né? 25 anos. Mas olha, você 25 sabe aninhos. que eu estava olhando as redes sociais esses dias, eu dei aula, né? Eu comecei na capelania e olhando alguns alunos que eu dei aula na 4ª série, 5ª série, já com esposa, já estão casados. Terminando doutorado. Entendeu? E eu já estou me sentindo assim. E quando seu né? aluno vem para entrevista de Puxa emprego, é uma sensação fantástica. Então, o tempo passa, viu? Mas, ao mesmo tempo que o tempo passa, vem as experiências. E, com certeza, Marizane, vai ser muito bom você estar participando conosco. Marizane é gaúcha. Marizane, É isso aí. e aí? E o pastor? Rio Grande, é a terra boa ou não é? É Canaã, pastor, terra que mana leite e mel. Dizem que a Terra Santa vai descer lá no Rio Grande do Sul. Ó, Alguns gaúchos defendem essa teoria. Você concorda ou não? Pastor, se tu diz, é. Não, eu só estou reproduzindo isso aí. Viu, É pastor? meio complicado, né? É. Um comentário desse com Um teólogo um aqui. teólogo. Dizem os doutor, gaúchos né? assim, ó, por mais terras que eu percorra, não permita Deus que eu morra sem que eu volte para lá, né? Para lá. Tem várias histórias, várias frases. Não me pergunte de onde fica o Alegrete. Ah, os Ô, gaúchos Marizane, vão... de qual cidade você é? Eu nasci numa cidade chamada Jaboticaba. Ainda não Conheço. está no mapa. Conheço, tem no mapa, hein? Mas Já fica preguei em próximo, Jabuticaba. a Palmeira das Missões, ali na região dos Pampas, no Rio Grande do Já Sul. fiz evangelismo em Jabuticaba. Uau! Já fiz evangelismo lá. Eu desafio você a descobrir onde fica Jaboticaba. Não é Jaboticabal, é Jaboticaba mesmo. Jabuticaba. E aí tem que ir lá e tirar uma selfie e marcar você, né? Tem que ir lá. Mas você também morou em Santo Augusto. Morei em Santo Augusto e depois de lá eu vim para o colégio aos 17 anos, né? Que era o sonho de todo adolescente vir para o colégio e estudar em São Paulo. Vim e aqui estou. Marizane, eu nunca me esqueço de Santo Augusto. Por uma razão assim extremamente inusitada.
Eu estava indo pregar em Santo Augusto, sábado pela manhã, morava em Juí, e de repente no caminho, um trecho assim que a estrada ela é um pouco mais comprida, final de uma curva, né? De repente, quando eu olhei uma casa no meio da estrada, eu falei, meu Deus do céu, eu vou bater o carro na estrada. Mas aí eu percebi que, na verdade, a casa estava na carroceria de um transporte e eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Pois Transportando uma casa de madeira né? na estrada. Eu fiquei assim, mesmo. de boca aberta, foi muito engraçado aquilo. E a minha família, pastor, meus avós paternos, quando eles mudavam de cidade, eles desmontavam a casa de madeira, levava telhas, tábuas e reconstruía a casa pronta. Coisa fantástica. Agora é o seguinte, Xará, olha, temos que mostrar, né? Nós temos que mostrar, né? Pessoal em casa, gente, olha que camiseta polo linda, top. Eu nunca imaginava que eu ganharia de presente. Acho que a gente já podia hoje. deixar a dica aqui para os nossos convidados aí que estão vindo nas próximas lições, porque é presente da professora Marizane da Educação Adventista. Olha porque os blogueiros, eles têm aquela coisa de recebidos. Então, hoje é o recebido do dia, né? Os nossos muito além do ensino, recebido da semana. Então, os próximos, agora você abriu assim é o seguinte, um caminho perigoso, porque nós vamos querer mais presentes. Aqui no programa é o seguinte, eu já fui comportor, você também. Então, professora Marizane, nós vamos ter que sortear. Uau, é isso aí. Vai ter ou não vai ter para sortear que a galera uma camiseta tá ali dessa pensando. aqui? Eu diria, inclusive, que a gente pode sortear para os pés também. Tem um tênis agora, Educação Adventista, gente. Um sapatênis sensacional. Como é que você quer fazer o sorteio? Diga aí. Não. E a loja do aluno, dá para a gente colocar aí o site da loja do aluno, o QR Code. Ali. E tá tudo combinado, só que não. Lá. Mas vamos lá, então vamos começar aqui. Você pode presentear o programa Lição em Dose Dupla, a gente sortear aqui Com certeza, a camiseta e o tênis. Uma camiseta, duas camisetas? Como é que é a proposta aí? O sapatênis tem eu ouvi também... duas, foi isso? Eu diria 3. Nós somos em 3, né? Camisetas. Nós somos em 3. Presente em dose tripla. Pessoal em casa, pessoal no podcast. Então, vamos lá. Uma camiseta polo da Educação Adventista e também... E a gente entrega no mundo inteiro, hein? Entrega em qualquer lugar do mundo. E também... O sapatênis. Então, vamos lá. Então, a gente tem que definir agora, porque foi tudo agora em cima da hora. Eu tenho uma proposta aqui de desafio. Vamos lá, desafiar como é que as pessoas podem ganhar. Tem que estar ouvindo o podcast, e aí vai tirar um print da tela, ou assistindo, e aí você faz ali uma selfie ali, ou também tira um print da tela, posta e marca 5 amigos. Mas aí tem que marcar também, a gente aqui, ó. Marca a lição em dose dupla, marca aí. E marca aqui. Vamos deixar o nosso Instagram aqui? Então vamos. Vamos deixar, coloca aí o meu Instagram. Então, se você for postar no Instagram, é vanderson.assunção7, ok? Se você for postar no Facebook, é Vanderson Assunção. É fácil de achar. É Vanderson Assunção, eu acho. Eu tenho que procurar aqui meu Facebook. Enquanto você vai procurando aí, o meu é Domingues, _Edu V, porque é Vanderson Eduardo. Então, Domingues, _Edu V. Então, marca aí no Instagram. E se você for no Facebook, você vai colocar ao contrário, Domingues Eduardo Vanderson, você vai achar. Professora Marizane, seu Insta e seu Facebook? O meu é super diferente. O meu nome, Marizane Fensky Antunes, é só entrar lá. Mas eu quero que você marque também o Insta ou o Face aqui da Educação Adventista. Isso. Coloca lá, Educação ADV Ápice. Então, marca a gente e marca a loja do aluno. Educação ADV Ápice. E marca a loja do aluno, que é aqui onde você tem aqui os uniformes, o material escolar que vai sortear aqui pra gente. Beleza, então você coloca nas suas redes sociais. Então, meu Facebook é isso mesmo, Vanderson Assunção. Então, me marca lá no Facebook. Se for no Instagram, vanderson.assunção7. O Domingos marca ele e marca também a professora Marizane, mas tem que marcar também a loja Educação ADV Ápice Educação ADV. E a loja do aluno. Ok. Mas olha, pastor, vale a pena, hein? Vale, com E certeza. a dica dos 5 amigos, pastor? Para ganhar essa Você vai fazer um print da tela, uma selfie assistindo, marca os nossos Instagrams aqui e o Facebook que nós já colocamos, também loja do aluno, Educação ADV Ápice. E você marca 5 amigos aí, ó. Você vai levar essa camiseta bonita para casa, par de tênis bonito. E já vamos marcar aqui, viu, Assunção, para a Marizane voltar outras vezes,
Porque presente a gente gosta demais, né? Por causa do presente. Parceria Sem aí. interesse nenhum, mas professor. eu chamei a Claro. Marizane pelo conteúdo. Não, o tá? conteúdo é sensacional, mas o conteúdo com presente é melhor ainda. Melhor ainda. E viu, ó, pessoal? posso dar uma dica? Pode. Se a pessoa que for ganhadora quiser trocar pelo uniforme para o filho, também tá no esquema, tá bom? Uau. Ok, sem problema algum. Papai Noel não, né? Bênção, né? Porque Papai Noel não dá, Bênção, né? Mas Olha o Papai aqui, ó. Noel da educação tá aparecendo por aí. Agora, entrando assim mais no contexto bíblico aqui, Marizane, Sim. eu tenho um amigo, quero mandar um abraço, Rodrigo, lá de Passo Fundo. O Rodrigo é um grande amigo, eu fui pastor do Rodrigo e até hoje a gente conversa. E o Rodrigo é um camarada que tem uma mente brilhante, viu? A família do meu pai mora em Passo Fundo. Mora lá. Rodrigo tem uma mente brilhante, um cara inteligente, parceiro. E o Rodrigo, eu falei, Rodrigo, eu vou ter uma gaúcha no programa. Escreva para mim, porque eu não tenho essa habilidade. Eu morei lá 11 anos, mas eu não tenho essa capacidade. Mas viu, você tem Marizane? green card, pastor. Exatamente. E o Rodrigo, ele fez aqui ele pegou um texto bíblico, uma ideia de 1 Crônicas 16, 29, que foi um texto bíblico usado na lição de número 7. E o Rodrigo colocou assim uma cara gaúcha. Uma tradução. E eu quero ler para gaúchês. você, viu, Marizane? Ler para você, ler para os gaúchos que assistem aí também ou escutam, né? Diz assim, ó: aclamai pelas coxilhas e pelos pampas a glória do patrão velho. Uau. Tragam regalos e escancarem as tramelas das porteiras da querência celestial. Venham todos ver quão buenacho e com flor de especial é o nosso grande tropeiro, que é santo até o tutano. Uau. Está aí uma forma gaúcha, né, de escrever 1 Crônicas 16, 29. Lá no Sul, quando a gente recebe uma poesia assim, ou algo, a gente se emociona e diz, me umedeceu as vistas. Uhum. Então, Rodrigo, me umedeceu as vistas. Que Obrigada. legal. Obrigada Então- pelo carinho, pastor. Então tá bom. Pastor Wanderson, ore. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, vamos agora abrir a Tua palavra e recapitular a lição da Escola Sabatina, o guia de estudos, e não podemos fazer sem clamar a sabedoria dos altos céus e direcionamento do Teu Santo Espírito. A nós, aos amigos que ouvem e assistem, clamamos por Cristo. Amém. Amém. Meus amigos, então, a lição desta semana estamos estudando sobre a igreja e a educação. Esta relação entre igreja e educação. Eu acho que é importante primeiro aqui nós procurarmos definir, à luz da Bíblia, essa palavra igreja. Há muitos, nos dias atuais, há muitas formas de se compreender o que é igreja. E eu tenho percebido, professora Marizane e Xará, que até mesmo dentro do contexto adventista, a palavra igreja, ela perdeu o seu significado original. Quando se fala em igreja, a gente pensa no templo. Por exemplo, eu quero convidar um amigo para estudar a Bíblia, para seguir o mesmo caminho que eu sigo. Eu digo assim, olha, você tem que vir para a minha igreja, né? Para a instituição, para o ambiente físico. Mas quando eu vou para as Escrituras, a gente consegue encontrar. É claro que a palavra eclésia, ela não é um termo que tem origem nas Escrituras, mas ela tem origem na sociedade, ali do Novo Testamento, mas tem uma aplicação extraordinária em relação ao povo de Deus. Então, a gente começa, amigos, entendendo isso. Vamos entender o que é igreja, para a gente poder entender o papel da igreja e a educação que a igreja, a professora Marizane, assumiu no passado, mas assume hoje também. Muito bom, pastor. E amigos que nos ouvem, o termo grego eclesia, e da onde vem o termo eclético também, que nós temos na nossa língua, é ajuntamento. O que é alguém eclético? Alguém que não é algo só, né? Não tudo. Às vezes pergunto para alguém, qual é o seu gosto de música? Eu não sou eclético para música. Todas as músicas, né, me agradam. Então, eclesia é o ajuntamento de todos, sem distinção. Isso é o termo eclesia. Só que no Novo Testamento nós temos uma revitalização do termo eclesia para o ajuntamento de pessoas e de religião. Por quê? Religião, eu vejo algumas pessoas dizendo, professora Marizane, religião vem do termo latim religare, reunir. Não, religião vem de relegere, separar. Tá? Então, isso é um desconhecimento do latim também. Que é o contrário.
Porque a religião tem a Oposto. ideia de separar o santo do profano. É o contrário, né? Então, para muitos tem esse sentido. A religião, para muitos, aliás, é isso, não é? Se torna religioso, se separa das pessoas, não é? Entendem até que algumas pessoas acham que pregar o evangelho, evangelizar, é transformar as pessoas igual a ela e não iguais a Cristo. E elas se separam das pessoas. Aí eu né? vejo a importância de nós entendermos esses termos, porque se há uma relação entre igreja e educação, mas eu entendo igreja como algo onde eu preciso me afastar, onde eu preciso me separar, eu estou quebrando relacionamentos, então eu já estou interrompendo esse processo de educação. Exato. Né? Mas é interessante essa explicação aí, de religião e igreja. Giorgio Agamben, ele trabalha bem, um autor italiano, jurista, educador e teólogo. Giorgio Agamben escreveu um livro chamado Jesus e Pilatos, muito conhecido. E ele fala que, para alguns, então, a religião é religere, é separar, quando deveria ser unir. Qual o conceito que a gente coloca dentro da Bíblia disso, para devolver a palavra para vocês aí? Quando Jesus vem, a religião é religere, ela separa as pessoas. Era isso que acontecia no templo. Pecador não entrava no templo, soldado Gentios. não entrava no templo, prostituta não entrava no templo, gentios. Pessoas de algumas profissões, Até né? judeus nascidos em outros países não podiam entrar em algumas alas do templo. Ela separava, o templo estava para separar as pessoas, não é? E o sagrado. Eu escrevi um artigo há um tempo atrás chamado Jesus, o maior profanador que já existiu. Porque o que é profanare? Profanar é devolver ao uso comum. E santo é separar do uso comum. Embora o templo fosse santo, Deus profanava o templo. Olha que conceito de religião diferente. Em que conceito Deus profanava o templo, professora Marizani? Quando você ia para o templo e você confessava os pecados sobre o cordeiro e o sangue do cordeiro jogado no templo, na cortina. Ou seja, se misturava o sagrado com o profano para salvar o profano, né? O profanos, o que está além do sagrado, não é? Quando Jesus vem, ele percebe que o pecador não pode entrar no templo para profanar este templo no sentido de conhecer o Deus Santo que está lá. O que Jesus faz? Vocês não podem mais entrar no templo? A religião está separando vocês? Eu trouxe uma religião agora que religa, da religare. Aí João 14 diz assim, o verbo se fez carne e habitou, que é a expressão esquenu, armar tenda, é o templo. O templo veio para o nosso meio. Se vocês não podem ir para o meio do templo, o templo veio para o meio de vocês. A partir de Jesus, a religião agora, ela não é mais determinada por uma casta. Ela pertence a todos. Vós sois nação santa. Vós sois povo real. Vocês são a igreja. Crentes, a igreja não se limita ao templo. A igreja não se limita mais à parede a partir de Cristo. Você é a igreja. E quando você fala isso, pastor, aqui eu vou transformando tudo na escola. Uau, sensacional. Né? O que a escola é, se não um lugar onde também vão todos os tipos de pessoas? As que sabem mais, as que sabem menos, as que não sabem nada. E ali tudo se mistura e tudo se separa, porque cada um tem a sua própria necessidade. Quando você fala igreja e educação, a própria palavra educação já te diz o que? Educa e ação. O que a gente tem na igreja? A ação também. Quem está me ouvindo e que lembra do seu tempo de escola, você que é adulto, você provavelmente não tem assim, todas as lembranças de aritmética, de matemática, de português ou de outras disciplinas, mas talvez seja muito forte para você como você se sentia na escola. Do que você lembra? Dos seus amigos, dos seus inimigos, de que você sofreu bullying, do que você gostava de fazer, como era o lanche na cantina, quem eram os seus amigos. Quando a gente vem para a igreja, esse lado social também é o que nos aproxima e o que nos distancia. E eu fico pensando, às vezes, alguns deixam de ir à igreja, à escola, porque não se dá bem com um ou dois. E da mesma maneira como eu vou à igreja e talvez eu não volte para casa assim, pensando em tudo que eu ouvi teologicamente, mas eu volto para casa de como eu me senti, com quem eu conversei, que relacionamento eu tive lá e como a teologia me vai transformar, como a educação me transforma. Isso é fantástico, professora. Outro dia você estava falando, eu lembrei do Lewis, até mencionei aqui, mas me permitam repetir, você não estava. O Lewis, ele fala que ele tinha uma sociedade de 3 amigos, né? Ele, o Tolkien, o Charles, também conhecido como Williams, e ele diz que o Williams morre. Ele diz, bom, quando o Williams morreu, eu podia pensar, que bom, não preciso dividir o Tolkien, o meu amigo Tolkien, com mais ninguém. Ele disse, mas ao contrário, quando o meu amigo morreu, Williams, ao invés de ter mais do Tolkien, eu tinha menos. Sabe por quê? Havia algo no Tolkien que só o William podia tirar. Havia algo em mim que só o William podia tirar. Então, quando um faleceu,
Ao invés de um ter mais do outro, nós tínhamos menos. Quando a religião é entendida só como separação, porque os outros são diferentes, sabem mais, sabem menos, têm gostos diferentes. Tem gente aí pensando, não vou voltar para a igreja depois da quarentena aí. Está acabando aí em alguns lugares, está controlado, né, quarentena, mas já pode voltar para alguns lugares. Não vou voltar, porque lá tem gente chata, lá reparam na minha roupa, lá reparam na minha música, lá reparam na minha comida. Ora, você pode adorar a Deus sozinho? Pode. Se não puder adorar em eclesia, num ajuntamento, em mais pessoas. Mas não é legal, sabe por quê? Há algo de Deus que só a Assunção pode ensinar para mim. Há algo de Deus que só a Marizane, com a sua experiência de vida, pode ensinar. Ou seja, se eu me isolar para ter uma religião isolada, ao invés de ter mais de Deus, eu terei menos, porque não aprenderei de Deus na sua vida. E da mesma forma, pastor, a educação e a igreja, elas começaram nos nossos lares. A igreja primitiva começou nas casas. E a igreja na terra, né? Começa ali com o primeiro casal, com a primeira família. Casa. Em casa. E onde a igreja e a escola estão hoje? Em casa. Nós estamos, se houve um tempo onde esse conteúdo é melhor compreendido e vivido, é esse. É da sua área, pastor, escola sabatina. Eu fico pensando assim, se essa lição é escrita tantos anos antes, revisada tantos anos antes, que carinho de Deus trazer um ensino de educação para um ano de pandemia, onde a educação e a igreja voltaram para dentro de casa. Voltou para a sua origem. Mas esse é um lugar onde a gente veio para se proteger. Mas onde é o nosso social? Acontece dentro da igreja física, acontece dentro da escola física também. Então, eu já queria aproveitar para fazer o meu merchan. Um abraço para esses professores do mundo inteiro que se reinventaram. Para os pais que se reinventaram fazendo educação domiciliar. Era uma coisa que a gente terceirizava. A igreja também. A gente terceirizava o nosso conteúdo para o pastor. Agora, o pastor não está lá fisicamente para me atender também. Ô Marizane, você até nos bastidores, agora falando dessa aproximação, desse retorno, de certa forma, da educação formal, mas também nós nos deparamos com a educação cristã dentro de casa. É muito comum, por exemplo, os pais transferirem a educação formal para os professores. Muitos pais não acompanham pelo estilo de vida, pela correria que eles têm, né? E eu tenho uma professora dentro de casa, eu sei como é que é um pouquinho, e de repente vem a pandemia. A educação, de certa forma, está em casa. Mas também, quando falamos de educação cristã, muitos pais terceirizaram a educação dos filhos, mas a própria educação dele, homem, mulher, pai e mãe, para o pastor, para o pregador. Para os desbravadores, desbravador, deixa que a professora lá, ela estuda a lição com meu filho, com minha filha, porque eu não tenho tempo. E, de repente, chega a pandemia e nós não temos mais a estrutura física da igreja para suprir. Então, nós percebemos o seguinte, Deus, de certa forma, ele está gritando, Deus está nos reposicionando, trazendo a gente de volta, de certa maneira, para nós assumirmos algumas funções, responsabilidades e papéis cruciais, né? Na educação cristã, na educação formal. Pastor, eu fico pensando assim, muitos pais diziam assim, a responsabilidade de ensinar é do professor. Ou a gente ia para a igreja e dizia assim, o meu conteúdo espiritual da semana está nesse sermão, está nesse louvor, está na revisão da escola sabatina, da lição. Hoje, isso está, mais do que nunca, na minha responsabilidade. Esse foi o ano que os pais ensinaram sobre educação sexual, sobre bullying, sobre relacionamentos. A gente saiu do excesso da ausência para o excesso da presença. Todo mundo era separado, agora todo mundo está enclausurado. Então, o nosso papel enquanto educadores pais nunca foi tão relevante quanto é agora. Nós nos revisitamos ao princípio de quem é responsável pela educação dos meus filhos. Tu tem 2 filhos em casa que também estão na aula. Estão nessa aí. Nessa luta da aula à distância. Mas algumas coisas que eles teriam lá com os bravadores, lá nos aventureiros, lá na escola, estão 100% tua. E é uma baita de uma oportunidade também, pastor. Com certeza. A gente está próximo de nós. Eu, às vezes, eu tenho que estar ajudando, acompanhando o meu filho, né? Embora tenhamos a nossa correria, mas isso também são oportunidades. Sim. Agora, veja,
Eu quero sair um pouquinho assim da ordem da lição. Eu quero chegar aqui, por exemplo, na lição, nosso guia, lição de segunda-feira, traz um posicionamento de Deus em relação a nós cristãos, uma definição, Deus definindo quem nós somos, porque às vezes aquilo que definimos de nós mesmos como cristãos é muito superficial. Nós nos definimos assim, com a nomenclatura da igreja que eu pertenço. Eu sou adventista, eu sou da igreja. Uma vez eu perguntei para uma mulher, eu estava numa livraria evangélica ali, eu vi uma senhora muito empolgada, né, cantando o louvor que era colocado ali. Eu perguntei para ela assim, e você é cristã? Eu sou. De qual igreja? Eu sou da igreja do pastor fulano de tal. Eu nem sabia quem era. Aí eu falei, não, mas e o nome da sua igreja? Ela falou para mim assim, olha, sabe que eu não sei o nome da igreja agora? Eu sei que é do pastor fulano, né? Mas a Bíblia, ela define a nossa identidade. A minha identidade não é o nome do pastor, a minha identidade não é simplesmente o nome da minha igreja, mas tem a ver com um estilo de vida. E na lição de segunda-feira, a gente vai no texto de Mateus, capítulo 5. Vamos olhar esse texto bíblico aí, você que está em casa? Mateus capítulo 5, para a gente poder construir essa ideia, né, de igreja, educação, mas a gente entender também o nosso papel. Mateus capítulo 5, você quer ler, Xará? Vamos lá, Mateus 5,14 em diante, 14 a 16. Mateus 5,14 diz assim, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada em um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um alqueire, mas no velador e alumia todos os que se encontram na casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Ou seja, a identidade estabelecida por Deus, Jesus usa uma ilustração que eu fico imaginando, Marizane, Cristo ali no monte pregando, naquele local, quem sabe estivesse num dos horários mais, assim, de maior calor do dia, aquele sol muito quente, eles não tinham um óculos escuro para aliviar um pouco a claridade, né? E diante daquele sol, daquela claridade do Oriente Médio, que é um pouco mais assim intenso do que aquilo que nós estamos acostumados aqui, quem sabe algumas pessoas assim tentando, né, se proteger do sol ali, Jesus traz ele usa essa figura de linguagem, ele usa o sol, a luz, aquele brilho para dizer assim, vocês são como a luz do sol. É isso que vocês são aqui na Terra. Jesus é pedagogo, né? Ele gosta de ilustrar aquilo que ele está explicando e usando os recursos que ele tem ali. Você me fez lembrar, pastor, de um comentário do Stevenson, que é aquele escritor escocês que escreveu O Médico e o Monstro. Ele conta que, quando ele era criança, a babá dele estava para dormir, ele foi à janela e viu um homem acendendo todos os lampiões que tinha ali, de lampião em lampião acendendo. E aí ele falou para ela, assim, encantado, venha ver, ele está abrindo buracos na escuridão. Olha que coisa preciosa. Quando você chega com a verdade, você chega com a luz. E a Bíblia fala, a tua palavra é luz. Luz para os pés, luz para o meu coração, luz para a minha mente. Eu e você, professor, pai, irmão, cristão, nós somos luz. A gente abre buracos na escuridão. Eu fico pensando assim, professor, agora eu vou puxar a sardinha para o lado da educação. Posso um pouquinho? Por favor, você é pedagogo, conte para o povo. Estou tentando ser, né? Eu sou um projeto de pedagogo. Estou tentando, estou no primeiro ano de pedagogia ainda. E todos os seus capelães. A professora Marizane já é doutora aqui no assunto, depois né? eu vou confessar para vocês algo aí, viu? Mas tá vai bom. lá. E ele e todos os capelães que ele coordena aqui das escolas da Paulista Sudeste estão todos aí fazendo pedagogia. Olha que legal. Né? Legal, viu? O Rubem Alves fala que a primeira tarefa da educação é ensinar a ver. Quando Jesus diz, vocês são a luz, para que serve a luz? Para nos ensinar a ver. É para isso, do contrário, não poderíamos enxergar. Se a primeira tarefa da educação, nós estamos falando de educação e igreja, é ensinar a ver, o que Jesus está dizendo? Ensinem as pessoas a enxergarem aquilo que elas não podem. Um dos maiores exemplos de pedagogia, de ensino, de educação que eu li, e se não me falha, foi o próprio Rubem Alves. Ele diz que a função do professor, do mestre, é ensinar o aluno a enxergar numa direção que ele não estava olhando.
Jesus nos chama, enquanto religiosos, já que educação e redenção são a mesma coisa, para sermos luz. Por quê? Você deve estar se perguntando aí. Porque Ele quer que você e eu ensinemos as pessoas, através do reflexo da nossa vida, a enxergar aquilo que elas não poderiam enxergar nesse mundo de escuridão. Xará, até porque o Sermão do Monte, o sermão que nós encontramos em Mateus, no capítulo 5, e também nos outros capítulos, Cristo vem apresentando ali um modo de viver do reino de Deus aqui na Terra. Exato. E quando eu compreendo que eu fui estabelecido como para ser luz, isso tem uma relação com a nova criação. É a nova criação. Paulo escreveu, né? Quem está em Cristo é uma nova criatura. Jesus falou para Nicodemos, Nicodemos, se você quer ver o reino de Deus, você tem que nascer de novo. Então, nós sermos esse canal de trazermos a educação, os valores do reino de Deus para as outras pessoas, tem a ver com uma vida transformada, primeiro que a gente tem que passar por ela. É porque quando se faz isso, você faz educação e a educação acontece com a afetividade. A gente apreende de aprender mesmo melhor quando você tem sentimento, emoção naquilo. Você pode não se lembrar do conteúdo, mas você lembra do momento que você viveu ali. Quando a gente traz isso para a vida espiritual, nós não chegamos à divindade sem passar pela humanidade. Quer chegar à divindade, você primeiro tem que chegar no outro, no humano. O que a igreja faz? Ela traz a humanidade um para o outro. Nós somos o corpo de Cristo, as partes. Todos nós somos importantes e relevantes. Então, quando eu levo luz, eu levo divindade para a humanidade. E pela humanidade, meu vínculo, eu chego à divindade. Agora, veja bem, quando a lição fala de educação e redenção, redenção não é apenas algo que vai acontecer na ocasião da volta de Cristo, mas, por exemplo, eu sou nesses anos de educação, quantas famílias você foi testemunha de que elas foram ensinadas, começou a educação formal na vida do filho na escola, mas entra o Evangelho, entra Cristo, e a gente olha agora uma família que não só foi beneficiada pela educação, pela matemática, pelo português, né? Pelo um bom professor de história, mas entrou o Evangelho naquela família e esta família experimentou, já aqui na Terra, a redenção. Sabe uma por quê, vida pastor? nova. O magistério e ministério, ou que você mostrou aí na capa da sua lição, educação e redenção, magistério e ministério, são a mesma coisa, nesse sentido do cuidado do outro. Eu faço o magistério usando o ministério. Jesus pregava, ensinava, curava. Tudo está interligado. Então, se a minha educação, se a minha religião não transforma a outra, de que ela serve? De que eu sirvo, trabalhando 25 anos na educação, se eu não ajudar pessoas a mudar a próxima geração e as outras gerações? De que serve o pastorado, o ministério, se não for para mudar, para povoar a eternidade? Então, a gente volta de novo aqui. Para chegar à divindade, eu preciso acolher a humanidade, que fizeram desses meus pequeninos. Agora, é curioso, né? Porque Jesus diz que, antes de brilharmos a nossa luz, Ele diz, vós sois a luz. Você tem que ser, né? Para depois mostrar aquilo que você é, porque é natural da aprendizagem, Está não na é? essência, né? Dessa nova criatura. A professora Marizane sabe que se fala muito em déficit de aprendizagem, deficiência na aprendizagem. E aí o Rubem Alves, ele tem algo interessante, ele diz assim, fala-se muito em deficiência de aprendizagem, mas não se fala em déficit de ensinagem. Ele diz, você tem que aprender a ensinar, você professor que nos ouve e nos assiste. Olha o que Jesus faz. Primeiro seja, para depois você poder mostrar. Não aquilo que você não é, mas é natural, você vai irradiar a sua luz diante dos homens. Para você não ter déficit de pregação, primeiro viva ela. Paulo diz assim, eu antes de pregar aos outros, eu esmurro o meu corpo, eu reduzo a servidão, para que tendo ensinado aos outros, não seja eu aquele que mais precisa. Ou seja, eu já aprendi primeiro, para depois eu poder ensinar ao outro. E aí né? natural, né? É o testemunho, é aquilo que a gente copia do outro. Né? A gente copia o jeito de falar, tu foi para o sul, tu gostou do jeito de falar, de vez em quando tu fala um gauchês também. A gente vai se envolvendo no ambiente onde está. Todo mundo é transformado e transforma aquele ambiente, seja dentro da igreja, seja dentro da escola. E aqui a gente tem
pessoas que não trabalham no ministério, magistério dentro da igreja adventista, mas que levam a igreja adventista para suas próprias escolas, seus próprios ambientes de trabalho. E ali também o magistério e o ministério está acontecendo. Aí a gente volta aqui, eu quero voltar um pouquinho na lição de domingo, porque quando nós falamos de luz, de estilo de vida, eu encontro aqui, por exemplo, uma dissonância cognitiva nessa história, de certa forma. Lucas capítulo 10, eu sou apaixonado por essa história aqui, por esse relato bíblico. Não apenas uma história, mas a profundidade que ela revela. É onde nós encontramos a história, né? Dizem que é a história do bom samaritano. E por que eu digo essa dissonância cognitiva? Porque não há uma compatibilidade entre aquilo que, por exemplo, os líderes religiosos que foram chamados para ser luz, para viver luz, quando eles se deparam com uma história de um homem que está ferido ali, eles não conseguem viver de uma forma excelente na prática aquilo que eles acreditavam, né? E então nós encontramos na lição de domingo, vamos dizer assim, um ponto muito relevante do que é igreja. Pastor Domingos e Marizano, o que é igreja? O que é igreja? Muita gente acha que igreja é templo, igreja é o programa que eu participo, igreja é quando eu vou lá e ouço alguém pregar. Mas quando eu olho para a Bíblia, eu olho para o Evangelho, para os Evangelhos, nós vamos entendendo, né, tudo que constitui a igreja, e uma delas está aqui, um dos princípios da base da igreja. Lucas capítulo 10, de 30 a 37, não vai dar tempo da gente ler o texto, né? Mas nós temos um homem que está ferido à beira da estrada, e dois líderes religiosos passam por ali, mas eles não, por algumas razões, eles não param, né, para viver a igreja. Pastor, eu sou apaixonado por essa história. Aliás, o Evangelho de Lucas, eu tenho uma paixão por ele. Embora eu seja casado com o Evangelho de João, eu tenho um caso com o Evangelho de Lucas, sabe? O Evangelho de Lucas, o Jesus de Lucas é sensacional. Tem muita riqueza nessa história. Eu queria destacar duas apenas e devolver a palavra para vocês. E eu vou começar do fim e depois vou voltar para o início. Primeiro, na questão da parábola, né? Jesus conta esta parábola para ensinar o doutor da lei. Então, ele está usando esta parábola como uma ilustração de ensinagem, né, de fato, né? Você quer aprender uma lição? Eu vou te contar algo, tá? Então, ele está educando alguém e ele vai partir do conhecido para ensinar aquilo que o outro não queria aprender, porque ele também conhecia, mas os ouvintes eram desconhecidos. Por que o sacerdote e o levita não ajudam um homem caído à margem do caminho? Que eles não sabem se é judeu, se é samaritano. Por um motivo. Da perspectiva religiosa, eles estão mais preocupados com a religião do que com as pessoas. Da perspectiva da educação, que elas se unem, eles estão mais preocupados com o conteúdo do que com aquele que recebe o conteúdo. Então, eu tenho conteúdo, eu não posso me contaminar. Se eles fossem professores, diriam, eu não vou me preocupar com esse aluno nota 0, porque senão eu não vou conseguir entregar o conteúdo até o fim do mês. Estou mais preocupado com o conteúdo do que com o aluno que eu vou entregar. Da expectativa religiosa, eu não posso me contaminar porque eu preciso pregar. Vai que ele seja um morto, eu não posso tocar, ficarei contaminado. O sacerdote estava descendo provavelmente para oficiar algo. O levita, por outro lado, era o ajudante do sacerdote e ele aprende pelo exemplo. Ele está aprendendo, se o meu mestre não tocou, ele está aprendendo, eu estou olhando. As estradas romanas eram retas. Eu vi que ele está lá na frente e passou reto. É pelo exemplo, não é? Veja, quando você admira o mestre, Jesus quer ensinar isso para quem ele está contando a história. Ele quer mostrar que ele é o bom samaritano. O bom samaritano da história é Jesus. Por que ele quer ensinar isso? Porque quando você admira o mestre, o coração dá ordem para a inteligência, para que o cérebro capte aquilo que ele não conseguiria se não admirando. Então Jesus, como quer salvar aquele rapaz que o questiona, para o doutor da lei que lhe conta a história, ele mostra o seguinte: eu vou te ensinar quem eu sou, para que admirando quem eu sou, o teu coração dê ordem ao teu cérebro, para que você entenda o que de outra forma você não entenderia. Então essa é a primeira parte da lição. Preocupa-se com o conteúdo, preocupa-se com a forma da religião e não com a pessoa e não com o aluno. E Jesus agora, quando ele volta da história, ele devolve a pergunta. Você queria saber quem é o seu próximo? Porque ele pergunta, quem é o meu próximo? Aí Jesus conta a história e tem algo de estranho. Vocês notaram algo de estranho na história?
Você que está aí nos ouvindo, nos assistindo, você notou, não deu tempo de ler, mas você já leu, que tem algo de estranho? O doutor da lei diz assim, afinal, como posso ser salvo? Jesus diz, faz a pergunta, né? Que está escrito na lei? Ele diz, amor a Deus, amor ao próximo. Aí Jesus diz, faz isto e viverás. Ele diz, querendo se auto-justificar, quem é o meu próximo? Aí Jesus diz, vou te ensinar quem é. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, e vem a história. Ele termina a história e tem algo de estranho. Porque aí Jesus devolve a pergunta, quem foi o próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? Sabe o que Jesus está dizendo? Se você observou a história, você vai entender uma coisa. Eu sou o bom samaritano, Jesus está dizendo. Aliás, é uma das alcúrias, um dos xingamentos, era chamar Jesus de samaritano. Eu sou o bom samaritano. Quem é você, doutor da lei, na história que perguntou? Quem era o próximo? Ele diz, é simples. É só você responder a pergunta, quem foi o próximo daquele homem? Sabe o que ele está dizendo? Na história, doutor da lei, você é o homem caído à beira do caminho. Se você responder quem é o próximo, você já identificou que você precisa de salvação. É muito conteúdo, né, professora Maisane? É muita coisa numa história só. Você falava, eu fiquei pensando que um exemplo correto, um testemunho, a prática daquilo que a gente fala faz mais pelo mundo, pela humanidade, do que uma profissão de fé. É como eu trato os meus alunos, os meus professores, os meus colaboradores, diz muito mais sobre os títulos que eu tenho. Meus títulos não querem dizer nada. Né? O que vai ficar é como eu trato as pessoas. O que eu estou levando para elas. Quando o bom samaritano para ali, o que ele está fazendo? Ele está além da profissão de pé. Ele está vivendo o evangelho. É aquele professor que em sala de aula ele acabou de explicar, aquela criaturinha estava conversando, e aí ele diz, não entendi. E ele volta, respira e começa de novo. O que Deus faz com a gente? Ensina tudo de novo, e tudo de novo, e tudo de novo, e tudo de novo. Esse deveria ser o nosso modelo de professor, né? O nosso modelo de igreja. Até porque o homem ferido, pelo que nós entendemos, levaram tudo dele, inclusive, possivelmente, até as roupas foram E é o que encanta na história, tiradas, pastor. Né? Ou seja, quem passa por ali não conseguia identificar se ele era um judeu, se ele era um gentio, um samaritano. Sem identidade, não tinha o que oferecer. Então, veja, o samaritano, quando para, ele não disse assim, eu vou ajudar porque é samaritano. Exato. Não, eu vou ajudar porque é um ser humano. Exato. E aí, quando nós olhamos nessa ótica de redenção, na ótica de educação, nós não podemos, por exemplo, olhar, este aqui eu quero educar, aquele ali eu não quero educar. Na ótica de Deus, todos são educáveis, porque há o princípio do amor inserido dentro da intencionalidade de Deus de educar e salvar. E as causas sociais aqui, pastor? Exato. As causas sociais estão aqui. As minorias, aquele que eu não sabia o que era. É quando eu penso assim, que a gente está falando muito nessa época sobre estupro culposo, provocou, não provocou, de quem é a culpa. Você foi roubar também, se saiu com o dinheiro na mão. A gente vai criando culpados e não vai olhando para a necessidade do humano. Onde estão as minorias aqui? Né? Onde estão aquele, desculpa, pastor, aquele que eu encontro e me pede comida na rua, eu falo, não vou te dar comida, você gastou com bebida? Professora, se nós olharmos por esse ângulo, gostei muito do que vocês falaram, até desculpa, pastor, te interrompi ali no momento. Dois pedagogos, mas, né? Professor já fala muito, se é professor e pastor, aspas, daí fala demais, né? Agora, veja que interessante, não é? Trazendo um pouquinho à tona o que vocês já falaram, algumas coisas que me saltaram à mente. Você mede, de fato, uma pessoa, né, o valor dela, pela forma como ela trata, não só o seu semelhante, mas aqueles que, por situações da vida, estão num estado inferior a elas, de poder... Não vai trazer nenhum benefício, nenhum status. De riqueza. Ele não tinha o que oferecer. Por isso, Jesus é o grande exemplo, você colocou a redenção. Ele trata aquele que não tem nada a oferecer. E eu estava dizendo que eu tive muitos mestres e poucos que eu admirei. E a maioria que eu admiro até hoje é pelo exemplo. E voltando à questão das minorias, de tudo isso que você falou. Se ali nós temos algumas questões sociais, porque você tem a questão de preconceito, eles não ajudam pelo preconceito, eles não ajudam por estarem preocupados com a forma. Se eu não me preocupo com as minorias, quando Jesus sai da história e volta a falar com o doutor da lei, ele diz, você é aquela pessoa. Você não ajudaria, mas você na história é essa pessoa cair da beira do caminho. Outro dia alguém me mandou uma frase, essas sabedorias de internet, não é?
mas mandou uma frase que dizia assim, ó, primeiro levaram os negros, e eu pensei, bom, eu não sou negro, então não fiz nada. Depois levaram as mulheres, eu pensei, eu não sou mulher, também não fiz nada. Depois levaram tal classe, eu também não era, não fiz nada. Depois me levaram e não tinha ninguém para fazer nada por mim. Quando eu rejeito fazer algo pelo outro, que não tem o poder da defesa naquele momento, as minorias, etc., eu estou rejeitando fazer por mim também, porque em algum momento isso vai se voltar contra mim, porque quando nós cuidamos dos outros, nós estamos cuidando da gente também. Uhum. E é claro que quando nós falamos, o Evangelho é tão maravilhoso, porque, por exemplo, este homem, e a lição de terça vem falando sobre esse vivendo como discípulos, e é isso que a lição vem tratando, a Bíblia, porque nós temos dois religiosos que não estão vivendo como discípulos, né? E aquele que não era religioso vivendo como discípulo. Mas aí nós entendemos o seguinte, que atender às necessidades das pessoas, às vezes não é só o pobre, né? Eu imagino que este homem caído ali, ele não era pobre, miserável, sem nada, até porque ele foi roubado. Mas nós temos essa sensibilidade de como Jesus tinha, viver o discipulado, quando a gente ensina, a gente compartilha os valores do reino de Deus. É quando nós somos colocados para viver como luz, para a gente entrar na vida do próximo, sendo rico ou pobre, mas ter a percepção, o olhar de Cristo, de entender o seguinte, ele é carente de alguma coisa na vida. Às vezes tem o que comer, lhe sobra o alimento material, mas lhe falta o alimento espiritual, né? O emocional. O emocional, por exemplo, tem muito dinheiro na conta, mas na conta do coração, aqui na alma, é uma pessoa vazia. E ela não consegue, nas suas riquezas, nas suas inúmeras opções que o dinheiro pode lhe dar, ela não consegue ter este encontro real com Jesus. Ela não tem sido ensinada a respeito das coisas do reino de Deus, né? Mas a gente está indo agora para a gente terminar a nossa lição. O tempo voou muito. Eu quero terminar com vocês aqui, justamente falando, professora Marizane, sobre a questão da verdade, né? E na educação é bem interessante a gente perceber o seguinte, que há uma tendência de, às vezes, o professor, e num contexto espiritual, o mensageiro, o professor da escola sabatina, o pregador, apenas trazer o conteúdo, né? E a gente percebe que, dentro de um contexto de educação, é muito comum as perguntas. Se fazer perguntas para se obter respostas. Isso. E começa no nosso desenvolvimento, né? Depois que uma criança desenvolve a fala, antes da fala, ela descobre tocando, pegando, é aquela fase do perigo ali, que a gente protege a casa inteira. A segunda fase, a fase da fala, é quando ela descobre e aprende com perguntas. E pergunta sobre tudo, o tempo todo, tudo, pastor. Né? Tem uma pesquisa britânica que diz que as crianças ali, por volta dos 4 anos, fazem 300 perguntas por dia. Mãe vai saber o que é isso. Pai também. Pai também, né? Mãe mais, né? 300 perguntas por dia. E como é que a gente... Por que ela faz isso? Porque ela desenvolve, ela adquire conhecimento, experiências através de perguntas e respostas. Como que nós desenvolvemos nossa vida acadêmica? Fazendo perguntas. Como eu me desenvolvo cognitivamente? Fazendo perguntas e buscando respostas. Onde estão as perguntas essenciais? De onde eu vim? Qual o propósito da minha vida? A gente faz perguntas sobre isso. Eu começo perguntando por que o peixe nada e como é que ele respira embaixo d'água. E depois pergunto de onde eu vim, para onde eu vou. Um professor que não responde perguntas ou que não devolve perguntas, o coaching chama de PPS, né? Perguntas poderosas de sabedoria. Quando eu faço a pergunta e aquele que ouve a pergunta vai elaborar o pensamento e buscar as suas respostas. Nem sempre as perguntas têm resposta na hora. Quantos de nós vamos para casa com uma pergunta que a gente ficou pensando dias sobre ela? Como que é na nossa igreja? Será que a gente tem facilidade com as perguntas dos adolescentes, dos jovens? Será que eu tenho facilidade com as perguntas que os idosos me fazem? Por que está mudando tudo?
Não é para ser assim, não é essa música, não é essa roupa. Não, e às vezes alguns que ensinam até pensam assim, eles até pensam nas possíveis perguntas, a dizer assim, eu já vou levar as respostas prontas, que eu já vou passar todo o conteúdo, né? Sem dar oportunidade. E aqueles também que pensam assim, o fato de alguém perguntar, será que está me questionando? E nem sempre é isso, né? Não. Mesmo que esteja questionando, é saudável essa via de mão A nossa dupla. aprendizagem se dá também na elaboração do pensamento, que às vezes acontece com a fala. Eu vou perguntando, eu vou elaborando meu pensamento. Jesus era o cara das perguntas, né? Quantas perguntas, pastor Wanderson, foi feita para ele? Jesus recebe cerca de Coloquei na mira da 140, verdade, acho, né? 180 perguntas Mas dos ele evangelhos. fez né? mais de 300 E quantas Ele ele respondeu fez? apenas, acho que 12 E das fez 180. quantas? Devolveu 380. 300 e PPS. tantas perguntas, PPS. é muita coisa. Exato. Então, a gente precisa devolver perguntas, mas para fazer pergunta, você tem que querer ouvir. Porque se você não quiser ouvir, não faça pergunta. Aí eu me lembro da pastor Alex, que esteve conosco algumas semanas atrás, o pastor falou da pastoral da escuta, né? A importância da gente aprender a ouvir, a escutar Em as casa, pessoas, com 300 perguntas por dia para você ouvir. Aí, às vezes, é mais fácil ligar a TV e falar, olha, fica aí, não me pergunta mais. Dá um tablet né? enquanto come, né? Pastor, falando um pouquinho dessa questão da verdade... Nós precisamos fechar aqui a lição, nosso tempo terminou, Xará, e a gente tinha muito mais o que discutir Poxa aqui, vida. mas, Xará, é o seguinte, eu quero jogar para você, vocês perceberam que a nossa lição, a gente não fica assim tão preso à sequência, né? A gente vai conduzindo aqui. Eu queria, pastor Wanderson, que você já fosse para a conclusão final, justamente utilizando aí 1 Tessalonicenses 2, os versos de 6 a 8, que é a parte final da nossa lição. Tá bom? Vou ler aqui. 1 Tessalonicenses 2, Ou 6 dar a um 8, apanhado né? geral do texto, né? Pode ser também. Vamos ler rapidamente, então, aqui. Paulo verso, diz né? aqui, não é? Também, jamais andando buscando a glória dos homens, nem a de vós, nem de vós outros, né? Então ele diz, embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós nossa manutenção, não nos tornamos assim, né? Porque eles foram carinhosos. Aí ele diz no verso 8, assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o evangelho de Deus, mas igualmente a nossa própria vida. Paulo está compartilhando e eles estão compartilhando de volta, não é? Nessa busca pela verdade, eu tenho dito, professora Marizane, que a dúvida é o princípio da crença. Se a verdade... Alguns não gostam de ser questionados porque tem medo de não ter as respostas, não é? Embora não sejamos obrigados a ter todas. Mas se a verdade for posta à prova e não subsistir, ela não é a verdade. Você não precisa ter medo. Por que eu gosto da religião bíblica? Porque diferente do Islã, embora os respeite muito, Islã significa submissão a Alá. E que significa Israel, da onde vai vir o cristianismo. Israel significa aquele que luta, aquele que questiona. Deus diz, vinde e arrazoemos. Pode lutar comigo, não tem problema que você me questione. E a partir do momento que você questiona, Deus partilha da verdade com você. E aí você vê que a nossa missão como evangelistas, como educadores para a redenção, é o quê? É partilhar aquilo que nós já recebemos. Por isso C.S. Lewis disse que evangelismo nada mais é do que um mendigo dizendo ao outro onde encontrar o pão, partilhando aquilo que eu recebi. É isso que Paulo fez. Aí, quando falamos de educação e igreja, eu fico tão feliz de perceber que algumas estruturas que nós temos na igreja, elas favorecem tanto o crescimento educacional. Por exemplo, o próprio ambiente da escola sabatina, quando nós... Não é gostoso quando a gente chega na igreja no sábado de manhã e nós nos encontramos as pessoas queridas e ali nós crescemos porque é um compartilhar de conhecimento. É o professor lançando uma pergunta no pequeno grupo também, lá numa casa, num lar, de uma forma tranquila, mais informal. A gente conversa, a gente vai estudando a palavra. Eu gosto muito disso aí. E quando nós vamos às Escrituras e a gente olha para a igreja hoje, né? A forma como Deus tem conduzido a igreja não é perfeita. Nem a educação. Os professores não são perfeitos, Não. pelo contrário, nós temos nossas limitações. Mas, de qualquer forma, Deus tem usado as estruturas, Deus tem usado pessoas, e aí vem o mais importante. As estruturas, elas são uma ferramenta, um meio de Deus
fazer com que a educação ela tenha um impacto maior. Mas Deus, Ele unge as pessoas. Sim. O Espírito Santo é derramado sobre as pessoas, sobre nós aqui. E com certeza, vivendo dessa forma, eu acho que a nossa vida pode frutificar de uma forma extraordinária o ensino, né? E eu quero que vocês terminem aí com uma frase, uma ideia final para aqueles que nos ouvem e nos assistem. Bom, vou Primeiro começar, o Xará então, né? e a Pro Marizane. Dizem que as concluem. mulheres primeiro, mas vou dar a honra da nossa convidada a terminar aqui com a última palavra. Eu só estava lembrando aqui, enquanto vocês conversavam sobre essa questão de educação, e você estava falando, pastor, de Viktor Frankl, fundador da logoterapia, psicólogo, psiquiatra, preso nos campos de Auschwitz. Num dos discursos dele na ONU sobre educação, eu acho que isso aqui serve agora para educação e redenção, ele disse, olha, o que é a grande educação que o mundo precisa, as nações precisam apresentar? Ele disse, nós como educadores não podemos apenas ensinar os alunos a serem médicos, advogados, engenheiros, etc. Ele disse, eu estive nos campos de concentração e eu vi os melhores médicos aplicarem injeção de gasolina nas pessoas. Eu vi os melhores engenheiros construírem câmaras de gás e os melhores advogados defenderem as causas nazistas. Ele disse, então nós não temos que formar apenas médicos, advogados, engenheiros, etc. Nós temos que formar pessoas que aprendam a amar, a respeitar, a se colocar no lugar do próximo. Esse é o sentido de educação e redenção. Jesus, quando ele veio nos salvar, o que ele fez? Se colocou no nosso lugar na cruz. Eu fiquei pensando, pastor, num conceito de aluno enquanto discípulo. E me emociona pensar como que era formado um discípulo e como nós formamos um aluno hoje. Depois de passar daquelas 2 primeiras fases de educação ali, que o rabino fazia com as crianças, aquele que queria se tornar um discípulo, ele tinha que acompanhar o seu rabino por muitos anos. E eles iam naquelas estradas empoeiradas, e eu gosto dessa cena, eles iam naquelas estradas empoeiradas, e na época existia uma bênção que dizia assim, eles caminhavam, aquela poeira que levantava, tal, e dizia assim, que você fique coberto pela poeira do seu rabino. Educação nada mais é do que isso, né? Que a gente caminhe tanto atrás do nosso mestre, copiando o nosso mestre, sendo igual ao nosso mestre, que a gente fique empoeirado dele. Que a gente fique coberto com a poeira dele. Porque, ao fazer isso, nós também traremos essa mesma cobertura para outros. Educação, redenção, magistério, ministério, é para povoar a eternidade. Gente, que bênção a nossa lição. Foi maravilhoso vocês estarem aqui, principalmente você, Marizane, eu e o Xará, é a dupla dinâmica, e você está aqui com a gente hoje. Muito obrigado mesmo. Obrigado pela camiseta. Ai, um prazer. Por esse presente tão bonito. Da loja do aluno. Se aluno. você chegou depois, quer ganhar uma camiseta dessa aqui, tá? Quando terminar agora o programa, vai lá no comecinho. Olha aí. Tá ali, ó, tá pastor. lá. Tá ali já, né, GC? Tá ali, ó. Loja do aluno, hein, galera? Olha, Loja do aluno. Valeu, hein? Vai lá no comecinho da lição e você verá como poderá, né, concorrer e ganhar uma lição da Escola Sabatina. A Tá camiseta, né? Camiseta desculpe, e também a camiseta. o tênis, né, da educação E o adventista. sapatênis da Tem educação. também, tem Tá também. bom? É muito simples, você tira um print, né, ouvindo o podcast, ou tira uma foto aí assistindo a lição, e você vai ter que marcar aí a gente, marcar a página da Ápice do Instagram, tá bom? Mas as dicas estão lá no comecinho, nós já vamos encerrar aqui a nossa lição. Muito obrigado, um grande abraço, professora Obrigado, Marizane. professora. Gente, que delícia estar aqui Muito aprendendo bom, viu? com vocês. Nós que E- aprendemos muito, viu? Obrigado por sua presença. E você Muito vai bom. terminar orando Vamos por orar. todos nós. Deus querido, gratidão por essa lição. Gratidão por nos ajudar a entender a educação enquanto redenção. Nós somos todos aprendizes e somos todos mestres. A gente convive todos os dias, vai deixando um pouco de nós e carregando um pouco do outro. Que ao andarmos com o nosso próximo, com a nossa família, com os teus filhos em qualquer situação, que a gente represente a Ti. Amém. Cuida, Senhor, da Tua igreja, da Tua escola no mundo.
Unge, Senhor, os líderes, os professores, os pastores e nos ajude a cada um de nós, enquanto líderes de igreja, enquanto membros da tua igreja, a abreviar a tua vinda. É para o céu que a gente quer ir, é lá que quer aprender aos pés do grande mestre. Amém. Prepara, Senhor, a nossa sala de aula. Nós estamos prontos para voltar para casa. Te aguardamos e dizemos isso em nome de Jesus. Amém. Amém.